Posso pedir para rodar a outra vinheta agora da Sirene? Vou fazer Opa! graça. Aqui, ó. Ontem, muita gente discutiu se ia jogar como substituto do Ferreirinha o Rodrigo Nestor ou o Michel Araújo. Quem vai jogar na esquerda é o Lucas, quem vai entrar no time é o Wellington Rato. Então, o time que vai começar jogando, eu disse ontem que eu achava isso, hoje é informação. O Rato joga, o Rato começa jogando. Então, o time vai ter a linha de quatro, quando tiver a bola, o Lucas vem por dentro, com o Luciano, o Wellington passa, faz a lateral esquerda, e o Rato faz o lado direito do campo. O Zubeldia tem gostado das entradas do Rato, e não é a única razão, né? O Rato dá largura para o campo pela direita. Normalmente, quem dá largura para o campo pela direita é o Lucas, e pela esquerda é o Ferreirinha. No ano passado, na Copa do Brasil, quem fazia esse movimento por aqui era o Rodrigo Nestor, e o Wellington alargava o campo pela esquerda. Hoje é Lucas e Ferreirinha, e o Wellington vem como lateral por dentro, na maior parte das vezes. Mas hoje, com o Lucas na esquerda, o Rato vem para a direita, o Rato alarga o campo pela direita, fecha, porque ele tem muita capacidade defensiva também, tem se infiltrado um pouco para fazer passes, como fez a inversão do jogo para o Patrick no jogo contra o Palmeiras, que quase saiu o primeiro gol no primeiro tempo, mas a função dele é alargar o campo pela direita, e com isso o Lucas vem um pouco por dentro, e o Wellington que alarga o campo pela esquerda. Eu gosto da função do Lucas mais perto do Caleri. Acho que é isso que o São Paulo ganha. O que tem se comentado também é que o Zubeldia entende que quando o Lucas fica muito por dentro, ele tem sido o jogador que mais perde bolas no meio campo do São Paulo. Por isso que ele gosta do Lucas também aberto na direita. Mas sem o Ferreirinha, o Rato abre o jogo e o Lucas vem para a esquerda. Gente, peço perdão. 3 vezes já posso pedir música, hein? E a gente, prancheta com sirene foi a primeira vez, hein, PVC? Olha lá, gostei. Abusei, né? Abusei. Tô cravando a informação. Não, Vamos ver quando começar o jogo, mas é o que deve acontecer hoje à noite. Queremos mais. O Carlos manda aqui, ó. Hoje à noite teremos o maior vexame das oitavas da Libertadores, lá nas alturas, kkkk. Pois é, o Flamengo vai subir o morro para desafiar o Bolívar na ida, 2-0 Flamengo. E aí os secadores estão falando já em vexame, André Hernan. Mas contra o Bolívar na altitude não seria um vexame, ou não será um vexame. O que você acha? Eu acho que o Flamengo tem uma vantagem considerável, né? Hoje o ataque deve ter Luiz Araújo e Carlinhos, né? O Flamengo tem 7 desfalques, né? Contabilizando todo mundo, chega ao 7º desfalque porque o Alan não viajou, né? Então é um Flamengo bem desfalcado, mas mesmo assim eu entendo que é uma vantagem para você utilizar do titismo, que é aquele time bem fechadinho, bem resguardado, jogar por uma bola, de repente uma bola aérea, o Carlinhos aí nesse ar rarefeito consegue pegar uma cabeçada ali e marcar um gol, e aí dificultaria muito a vida do Bolívar. É uma vantagem boa, porém é uma vantagem para você não relaxar. Então acho que o Flamengo não vai entrar relaxado hoje, muito pelo contrário, vai entrar preocupado por tudo que vem acontecendo com o time e as críticas que a torcida tem feito ao clube, enfim, ao Tite também, né? Então, acho que o Flamengo passa. E aí, PVC, passa? Acho que passa. Acho que passa por empate. O Flamengo nunca nem sequer empatou com o Bolívar na altitude. São 3 jogos. Perdeu 3-1 em 83. Perdeu por 1-0 em 2012 e perdeu por 2-1 nesta edição. Mas veja, nunca perdeu por 3 gols de diferença. Perdeu uma vez por 2 gols de diferença, resultado que hoje levaria para os pênaltis. E nas últimas 2 visitas perdeu por 1 gol de diferença. Perder o jogo nunca é bom, mas perder o jogo e classificar é um sabor diferente e é o que pode acontecer. Acho que o Flamengo volta com um empate e classificado para as quartas de final.
E Hernan, tem notícias do Alcaraz, da negociação? Calma, o Flamengo não está contratando um tenista espanhol, e sim um meia argentino. Carlos Alcaraz. É um jogador que despertou interesse no Flamengo. O Flamengo já estava observando. Ele pertence ao Southampton da Inglaterra. É um jogador com experiência, né? Passagem por Nápoles. É um jogador bastante já rodado na Europa. E é um jogador que o Flamengo abriu conversas. Num primeiro momento, o Southampton queria algo em torno de 25 milhões de euros no jogador. Né? Um jogador importante, jogador com mercado. E aí o Flamengo decidiu que era um valor acima e a negociação tinha dado uma esfriada. Mas o Southampton, então, topou com uma composição com alguns atletas. E aí fica aquela coisa, né? Você olha os jogadores que o time disponibiliza e você começa a escolher. Então o Southampton já está de olho em 2, 3 jogadores que o Flamengo coloca ali para dar negócio. E a tendência é que o Vitor Hugo possa ser esse atleta, né? O Vitor Hugo meio campista. Então, assim, você faz uma composição de chega a 18 de euros que o Flamengo pagaria ao Southampton de maneira parcelada, né? E aí você tem a composição com um dos atletas, provável que seja o Vitor Hugo, e aí você entra com a contratação do Alcaraz. Obviamente, isso está caminhando bem, mas não tem nada fechado no momento. O que depende também muito do atleta topar ir ao Flamengo. Esse, pelo que eu soube, não deve ser um problema muito grande. Né? O jogador sabe o que é Flamengo. O jogador conversa com o jogador, sabe o tamanho do Flamengo, sabe o que o Flamengo disputa. Né? Então, assim, esse é o menor dos problemas. A questão toda é dos clubes se acertarem, do pagamento parcelado e da questão do jogador que vai atuar lá no Southampton, ou que vai ser do Southampton. Então, é uma negociação que já teve, né, travada num certo momento, mas agora ela deu uma destravada e está caminhando e caminhando muito bem. O André Belges, PVC, que está sempre aqui com a gente, valeu, André, reforçando aqui para você deixar o like, hein? Diz aqui que se o Flamengo jogar para se defender, vai passar sufoco por causa da atitude. Qual deve ser a postura do Flamengo nesse jogo hoje? Jogar futebol. Ter posse de bola. Domi, assim, cara, a gente, é muito engraçado como as pessoas falam coisas e desmentem as mesmas coisas que dizem, sem perceber, né? Quando você fala assim, jogar na altitude é muito difícil, então você vai defender. Não. Se você tiver a bola, você corre menos. É difícil por quê? Porque você tem um ar rarefeito. Então, toca a bola. O que é que o Flamengo faz melhor do que o Bolívar? Tratar a bola. Trata a bola. Pé em pé, passe curto. Não desgasta. Não dá pique longo. Claro que tem que correr. Evidente. Você tem um jogo de futebol, uma hora você vai ter que correr. Mas quanto mais você tiver a bola, mais o adversário vai correr atrás de você. Menos você vai correr atrás dele. Logo, o seu desgaste é menor. Então, é esse o jogo na altitude. Ter a posse de bola. O Leandro está falando aqui, PVC, ele tá Alcaraz ou barato? Foi médio, né? Já tivemos trocadilhos melhores. Foi médio. Mande o melhor, por favor, Leandro. Ih, Alcaraz aí. Vamos. Tem mais notícias do Flamengo ou posso passar para o Fortaleza, Hernan? Eu nunca sei quando você tem mais bastidores. Não, então, lembra do Gonzalo Plata, que estava na mira do Corinthians e que o Corinthians queria contratar? O jogador, inclusive, saiu da lista de relacionados numa partida lá do Al Saad e tal. O Flamengo está de olho bem, assim, em cima desse jogador. Porque o Corinthians saiu da negociação, né? Porque lembrando que o Corinthians tinha dado uma oferta de 4 milhões de dólares, aí o Saad recusou, aumentou de 8, aí chegou a 10. Só que aí, nesses 10, que já estava começando a ter uma conversa, o Al Saad exigiu que o Corinthians desse 4 à vista, e o Corinthians não topava. Então a negociação foi meio que esfriando, e o jogador já estava meio que forçando uma saída, né? O Gonzalo Plata já estava forçando a saída do Al Saad, não queria ficar lá, uma questão com o técnico e tudo mais, e aí já virou um jogador negociável. E aí o Flamengo, né, monitorando o mercado,
com a necessidade de um jogador de lado de campo, como já veio o Michael, né? Mas para ter mais opções, abriu conversas. Então, o Flamengo, que tem mais possibilidade financeira para aceitar aquilo que o Al-Sadd exige, pode dar conversa. Então, assim, agora é a bola da vez de Gonzalo Plata é no Flamengo. Muito bom. Vamos passar rapidinho então por Fortaleza, porque a gente já falou um pouco, né, PVC, do que foi essa classificação, 3-1 contra o Rosário Central, nas quartas de final, pelo segundo ano seguido, um trabalho impressionante do Fortaleza. Impressionante mais ainda, se você levar em consideração, aí não estou comparando, a gente está falando agora há pouco da projeção de o Palmeiras passar R$ 1 bilhão de receita pela primeira vez na sua história, mesmo com eliminação nas oitavas de final, antes do que o departamento financeiro projetava. O Fortaleza teve no ano passado uma receita anual de 244 milhões de reais. Então, isso representa 25% do que o Palmeiras... 25% do que o Palmeiras vai faturar nesse ano. Se você for fazer a conta em relação é claro que estamos falando de Copa Sul-Americana, a premiação é diferente, tudo isso tem diferenças, mas vamos lá. 244 de 810. Fortaleza trabalha com 30% do que o Palmeiras arrecadou no ano passado. E trabalha com não, deixa eu fazer conta do jeito mais direito. 13.500. Ele trabalha com 18% do que o Flamengo faturou no ano passado. Então, é muito expressivo. Claro que a Libertadores tem um peso e a Sul-Americana tem outro. Mas pega o caso do Corinthians, adversário do Fortaleza. O Corinthians no ano passado faturou 980 milhões de reais. O Fortaleza trabalha com 25% do que o Corinthians arrecada. E o Fortaleza vai disputar as quartas de final contra o Corinthians na condição de favorito, porque hoje ele é mais forte. Claro que o Corinthians tem dois pesos. Né? O Corinthians tem o peso da receita contraposto ao peso da dívida. E o Fortaleza não tem esse peso da dívida. Mas fazer o que o Fortaleza faz com 25% de receita de Palmeiras e Corinthians As pessoas estão gostando muito do aplauso ultimamente, estão criticando muito o aplauso, mas eu vou bater palma com o Fortaleza. Eu concordo, PVC. Ainda mais quando você traz esses números, fica mais impressionante ainda. Muito legal. Agora, para a gente já ir encerrando, tem uma imagem de um torcedor do Palmeiras que foi filmado ontem na arquibancada, mostrando a genitália para uma torcedora do Botafogo. Eu fico até triste. A gente estava tão feliz, né, falando do jogo, André, mas aí temos esse episódio. Pode rodar, Amer, por favor. A gente tem as imagens que foi dada pelo lance, da notícia. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa. Porque sabe que vai ser filmado e que vai poder responder por esse crime, né? A torcedora foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência e ele pode ser enquadrado no crime de importunação sexual. Eu estava vendo aqui, ele pode pegar de 1 a 5 anos de prisão, Fernando. Exatamente, é um crime, né, de importunação sexual. E acho que assim, você falou, Domi, sabe que está sendo filmado, sabe que vai ser identificado, mas essa galera não tá nem aí, sabe? Essa galera não tá nem aí. A gente viu um mosaico lindo na Arena MRV, do Atlético Mineiro contra o racismo, contra atos racistas, e um garoto lá, um adolescente, estava fazendo lá o gesto racista, né? Então, assim, a galera sabe, e assim, eu tenho certeza que esse cidadão deve estar pensando, ele e os amigos devem estar pensando que a gente está aqui de mimimi, que o futebol tá chato, que não pode mais nada no futebol, que o futebol raiz é isso aí mesmo, que isso aí é normal no futebol, sabe? E eu tenho certeza que esse cidadão pensa isso, né? Então, assim, acho que tem que fazer o BO, tem que identificar, e o Palmeiras precisa se pronunciar como fez no Allianz Parque no domingo com cantos homofóbicos. Acho que o Palmeiras também tem que se pronunciar, tem que repudiar isso. Acho que
tem que ter todos os setores envolvidos para cada vez a gente diminuir e cercar essa galera. Mas, infelizmente, é o que eu falo porque eu converso com muita gente, eu frequento estádio, enfim. Essa galera pensa que a gente está aqui de mimimi, que essa torcedora aí, a delegacia, é mimimi, é lacração. Infelizmente, esse cidadão deve pensar assim. Ó, eu vou dizer uma coisa. Vamos lá. Primeiro, o Palmeiras já está identificado o torcedor pela fotografia. Se ele é sócio, ele está excluído. Não tem a menor dúvida que o Palmeiras vai excluir do quadro de sócios. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse torcedor está provavelmente no Gol Sul, que não é o setor mais barato, ou seja, não é o setor mais caro, mas não é o setor mais barato. Porque ele está virando ou no setor sul, ele está virando para a direita, ele está virando o corpo dele para a direita, então ele está no Gol Sul. Porque a torcida do Botafogo está no setor superior leste, norte, sul, superior leste. Então ele está no sul com o corpo virado para a direita. Então ele está no Gol Sul, superior sul. Está identificado. Foto, setor. O setor superior sul não é o setor mais barato do estádio. Então o babaca também tem dinheiro. Terceiro ponto. O quarto ponto é o estádio de futebol, não que seja um lugar mais perfeito do planeta, como se percebeu por aqui, mas ele se transformou nos últimos anos no lugar mais respeitoso com o público feminino do que foi no passado. Mas mesmo assim, no passado, eu nunca presenciei, que não quer dizer que não tenha acontecido, uma situação tão ridícula quanto essa e criminosa quanto essa. O que acontecia muito em estádio de futebol no passado, e eu vivi isso nos anos 80, nos clássicos do Morumbi, quando estavam muito lotados, o que acontecia era que o cara ia lá no último degrau da arquibancada, quando ele tinha tomado cerveja, ou Coca-Cola, ou água, qualquer coisa, ele estava com vontade de fazer xixi, e como tinha muita dificuldade para descer para ir para o banheiro, subia no último degrau da arquibancada e fazia xixi na parede do último degrau, o que ficava absolutamente nojento. Mas veja que você, nesse caso que eu estou citando, que acontecia na década de 80, década de 90, você mostrava a sua genitália para a parede, que também estava errado, mas era para a parede, não era para uma senhora ou para uma moça. Então, tá claro, o Palmeiras vai identificar o torcedor. Se ele for sócio-avante, ele está excluído. Está excluído. E ele tem que responder criminalmente. O que criminalmente representa, não sei. Provavelmente, a gente vai fazer o olhar para a legislação, que é mais branda do que deveria ser, e vai falar o que alguém deve ter dito olhando para a genitália dele. Só isso. Qual?